Agora eu queria comentar em relação à função de salvar, né, uma imagem. Então eu fiz o processamento, acabei de fazer o que eu tinha que fazer, e lá na biblioteca Imagens tem a função salvar. Então eu defino qual é a informação, né, qual é a matriz que eu quero salvar e defino aqui um nome de arquivo, né, nova imagem. É necessário tomar cuidado, né, porque se o arquivo já existir, eu vou sobrescrever e vou apagar o que já existia naquele arquivo. Okay? Como aqui a gente está fazendo teste, esse arquivo ainda não existe, né, no meu programa. Aliás, eu já executei uma vez, eu vou mudar o nome dele aqui para PNG. Eu teria que executar depois, né, mas eu faço a execução na sequência. PNG. Aqui ele vai criar um arquivo JPG, né, porque lá no arquivo de biblioteca, ele está usando sempre o padrão PNG, tá definido lá. Então sempre usem o tipo do arquivo que vocês vão salvar, quando for o caso, com a terminação PNG. Então aqui eu vou salvar o arquivo, né, e depois eu estou abrindo esse novo arquivo que foi criado. Tá? E estou exibindo, esse novo arquivo vai ser guardado numa imagem, numa matriz, né, chamada IM4, numa matriz de pixels, né? E aqui eu estou exibindo a imagem que foi salva no novo arquivo. Então, indo lá no shell novamente, estou exibindo aqui a matriz salva, né? Que era a matriz transposta, né? Porque a gente salvou a imagem que estava na matriz transposta, né? Em IMTrans, ok? Bom, para finalizar, quase finalizar, vou comentar aqui um erro de lógica muito comum, né, que a gente tem que evitar, porque ele pode inclusive gerar sobrecarga na memória, dar um overload, né, de uso de memória, e pode fazer até o computador parar de funcionar. Tá? O que vai ser feito aqui nesse trecho de código? Primeiro, fazendo aqui umas contas para mostrar o número de pixels que a imagem tem. Então, estou pegando, né, a largura da imagem que está em M4, e a altura e multiplicando a altura pela largura, eu tenho o número de pontos, o número de pixels daquela imagem. Então eu vou imprimir essa informação na tela, guardei nessa variável pixels, tem a variável aqui número de execuções, né? Se eu tiver aquela estrutura for, e se eu fizer para a imagem inteira, né, o meu for controlando o número de linhas vai executar im4.altura, ou seja, o número de linhas que aquela imagem tiver, vezes o número de colunas que a imagem tiver. Tá? Então essa variável que tem esse número de execuções. Então para vocês terem uma ideia, né, para essa imagem, a gente vai lá no shell para exibir os valores, a gente vai ver que essa imagem ela tem 295.812 pixels, e aí a gente sabe, né, que cada pixel tem 3 componentes, RGB, cada um deles é 1 byte, e aí eu tenho para cada imagem aproximadamente 887 KB. Tá? O problema é que se o camarada colocar esse comando aqui de mostrar a imagem dentro do segundo for, ou até dentro do primeiro, como está aqui, né, e a execução que eu estou fazendo. Só que aqui, para ter um ambiente controlado, eu mandei executar só de 0 a 10. Tá? Então eu vou executar essa linha aqui 100 vezes, né, atribuir o valor branco, né, 255, 255, 255 para 100 pontos. Então eu vou formar um quadradinho, né, na imagem, ou um retângulo, né, porque a imagem, nem sempre o tamanho do pixel na horizontal e na vertical é o mesmo, né? Mas a ideia é fazer um quadradinho ou um retângulo branco na imagem. Tá? Só que eu deveria mostrar essa imagem somente depois do processamento e uma vez só. Então, o meu comando de mostrar deveria estar aqui embaixo. Então, ele foi colocado aqui exatamente para mostrar, né, de maneira controlada, que ele vai abrir 10 imagens ao invés de uma só com o resultado final do processamento. E, eventualmente, quando você está fazendo seus testes e sabe controlar o ambiente, né, igual eu fiz aqui, executar poucas vezes, você pode fazer isso para ver como está sendo feito o processamento passo a passo. Mas façam sempre com muito cuidado, tá? Porque o que pode acontecer é estourar
a capacidade de memória que o computador tem, porque para esse exemplo aqui, né, eu ia precisar de 262 gigabytes de memória RAM para manter todas as imagens na tela, né, todas as 295.812 imagens que seriam abertas, né? Porque esse for aqui, o comando interno aqui, que estaria, né, o comando de mostrar a imagem, ele vai ser executado aquele número de vezes. No nosso caso aqui do exemplo seriam 100 imagens, né? Colocando aqui vai passar a ser só 10, mas o correto seria colocar fora do for, né? Colocar aqui, né? Alinhado com o for, com o for mais externo para mostrar que ele está fora. Okay? Mas no nosso exemplo aqui, ele vai fazer então a exibição de 10 imagens. Tá? Essa aqui eu acho que é a última, porque está por cima. Então repara que o resultado final está aqui, ó, um quadradinho, né, de pixels brancos que ele fez lá no canto superior esquerdo. Okay? Vou fechar todas as outras imagens, porque não... era só para mostrar o risco, né, de ficar abrindo muita imagem sem necessidade. E aqui você pode ver que passo a passo, né, a cada execução do for, o número de pixels maior foi sendo pintado. Então aqui tem a primeira linha só, né, com pixels brancos. Aqui já tem as 10 linhas com pixels brancos até a coluna também de número 9, né, de 0 até 9. Okay? Bom, e finalmente, outro cuidado que você deve tomar sempre que está trabalhando com matrizes, aí vale para matriz comum, né, não precisa ser só matriz de pixels, é que Python permite que você altere o tipo de uma variável durante a execução do programa, coisa que outras linguagens de programação não permitem, né, eles dão erro. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou mandando imprimir uma matriz de imagem, tá, que é o IM, né? Então IM, a gente abriu de novo o arquivo, né? Está aqui, ó. Foi aqui em cima, né? Na linha 82. Então, IM está com aquele arquivo original, sem ser a imagem transposta. Tá? Então, se eu tento dar um print em IM, o que acontece lá no shell? Ele não dá um erro, né, porque aquela biblioteca imagem identifica que aquele objeto é uma imagem e simplesmente não tem como imprimir uma imagem no terminal, né, no shell, que é um terminal de texto. Tá? Agora, se eu pegar e quiser imprimir alguns pontos da imagem no texto, né, no terminal de texto, lá no shell, para verificar os valores dos componentes RGB, isso é possível de ser feito. Então eu posso pegar IM, definir os índices de linha e de coluna. Aqui eu estou fazendo para a primeira linha, né, então para a linha 0 ele não executa para 1, né, e eu estou pegando aqui 10 pontos, né, da primeira linha. Então vou imprimir 10 valores na tela e esses valores vão aparecer naquele formato do componente RGB, né, que tem 3 valores. Um componente para o vermelho, um para o verde, né, o green, e outro para o azul. Okay? Então repare que os valores, inclusive, estão dentro de faixas aqui parecidas, né, porque esse pedaço da imagem, aí aqui eu vou mostrar a imagem da maneira correta. Então, para mostrar uma imagem que está numa matriz, eu tenho que usar a função mostrar lá da biblioteca imagens. Então, executando, aí sim eu exibo a imagem. Então, os valores que estão sendo mostrados são os valores que estão nesse pedacinho aqui da imagem, né, na primeira linha e nas 10 primeiras colunas. Então, são tons aqui de marrom, tem um pedacinho que é bem mais escuro, né? Mas tem os componentes de cor que vão definir a cor próxima ali de tons de marrom, né? Bom, e finalmente, como eu falei, né, Python permite fazer coisas malucas desse tipo aqui, ó. Eu estou atribuindo para IM, que até esse momento aqui era uma matriz de pixels, né, tanto que eu mostrei a imagem na tela, e aí eu estou atribuindo aqui uma string. Então, estou mudando o tipo da variável que era uma matriz de pixel para ser um texto, né, ser uma string.
E aí, quando eu agora der o print IM, ao contrário do que aconteceu que quando ela era uma matriz de pixels, e deu só aquela mensagem falando que era um objeto de imagem, né? Agora eu vou imprimir esse texto, vai aparecer na tela. Né? Então, se eu voltar aqui no Shell e apertar o Enter, né? Aqui eu tinha tentado, né, dar um contrabarra N para pular uma linha, não botei o N, então apareceu só a contrabarra. Para finalizar, né, e falar que agora, como IM não é mais uma matriz de pixels, se eu tentar usar a função mostrar, que é da biblioteca de imagens, que é para fazer manipulação de imagens. Então, se eu tentar mostrar uma coisa que não é imagem, ele vai dar um erro de execução. Tá? Então, agora, né, se eu der mais um Enter aqui, ele vai dar esse erro. Né? E ele está falando, ó, string, né, um objeto string, não tem o atributo mostrar. Porque o atributo mostrar, ele só existe para um objeto de imagem e não para um objeto que é do tipo string. Ok? Então essas dicas aí para trabalhar com arquivos e fazer manipulação de imagens. Ok? Finalizando então, um abraço aí para todos.